Olá pessoal, sejam bem-vindos ao Finanças para Ti, aqui na Também Monte de Porto Alegre. Então, pessoal, vamos dar uma comentada aí nos gráficos. Vamos retomar a parte de estatísticas, já que a equipe lá do Tesouro voltou a atualizar as planilhas. Alguns números estão saindo dobrados, mas aí a gente dá uma corrigida ali na planilha e fica tudo bem. Então, pessoal, só para recapitular o que aconteceu na semana passada, no comecinho da semana nós tivemos um certo alívio nas taxas, que foi essa quedinha aqui, até quarta-feira, em virtude de uma promessa aí de adequação dos precatórios ao teto de gastos. Aí veio a decisão do Copom, com aumento de 1% e mais 1%. E veio a inflação na sexta-feira e aí as taxas subiram mesmo, certo? Então nós temos esse movimento no IPCA 26, que em termos de preço tá tranquilo, certo? Tá girando aí nos R$ 2.900 já há um bom tempo, mas isso não é problema porque a gente sabe que o VNA está sendo atualizado diariamente e ele está cada vez atingindo um valor mais alto. No IPCA 35, o desenho é um pouco mais agudo, digamos assim, porque a taxa pulou um pouco mais, certo? E, bom, isso significa que a parte mais longa da curva está estressando mais. E no 45, a mesma coisa, olha só. Nos IPCAs, prazos mais longos e estressando mais, certo? Porque o 26 não renovou a máxima do mês, enquanto que o IPCA 35 e 45 renovaram. Vamos ver os IPCAs com juros. Já nos IPCAs com juros, a gente vê mais claramente essa questão. Só o 26 que ainda está com as taxas mais contidas. Aqui o 30 já está na máxima do mês, o 40 também, olha ali, e o 55 também, certo? Então, o que significa isso? Significa um preço melhor, uma oportunidade relativa nesses papéis com relação ao curto prazo. Claro que o gap, o intervalo de taxas entre eles ainda está muito pequeno, certo? Não chega a ser assim, olha, agora tá bom mesmo o IPCA longo. Ainda não, certo? Porque se a gente principalmente considerar o critério do vídeo que eu mostrei sexta, em que o mais interessante do IPCA longo é quando a taxa dele está realmente com um ângulo de abertura bem maior com relação ao IPCA curto, que já aconteceu no passado, não é a realidade de hoje. Mas ele está aumentando, a curva está abrindo mais aqui do que no prazo para 2026. Vamos ver os pré-fixados. Então, pré-24 aí com um comportamento mais parecido com o do IPCA 26. A gente vê o mesmo fenômeno da semana caindo a taxa, melhorando a expectativa, e da metade da semana para o fim, o movimento oposto. E ainda sem ultrapassar a máxima. No pré-26 a mesma coisa, certo? Então esse prazo aí de 26 não renovou a máxima do mês, até 26, certo? Em todos os três títulos, pré-24, pré-26 e PCA 26. E no pré-31 também não, pessoal. Olha aí, ó. Não renovou a máxima de 11,14, certo? Mas, já adiantando um pouco a minha opinião, eu acho que isso pode acontecer a qualquer momento. Vamos ver os Selics agora. Selic 24, tranquilo, taxa estável, mas o preço, olha aí, ó, preço chega a ser uma linha praticamente reta agora. Selic 27, com ainda alguma oscilação, mas estável, e o preço, a linha reta. Claro, com algumas irregularidades, mas predominantemente uma linha ascendente reta. Então, rentabilidade aí tranquilo, só que ainda não está vencendo a inflação deste ano, certo? Dos anos futuros é uma interrogação, mas tá aí, pessoal.
Agora vamos retomar então a parte da estatística. Lembrando que estatística, pessoal, não vamos fazer um mau uso da estatística, certo? Vamos fazer um bom uso da estatística. Então a estatística, ela nos dá informações de variações, de comportamento do título, de como ele vai desempenhando ao longo do tempo em relação ao preço, em relação à taxa. Mas a estatística, isso eu já falei no canal, ela olha pro passado, ela não prevê futuro, certo? Usar a estatística como um previsor de futuro, estabelecer estabelecer assim níveis de taxas para comprar e para vender, isso não é prudente, isso é um mau uso da estatística, tá? Isso é um mau uso da estatística. A gente pode se guiar por ela, certo? Mas sempre tendo esse detalhe muito importante, ela olha o passado. Claro, o futuro repete o passado, sim, mas não é uma coisa assim, como é que eu vou dizer, para curto prazo, certo? Para longo prazo, os ciclos se repetem. Isso é muito claro, certo? Longo prazo, os ciclos sempre se repetem, mas curto prazo, as assimetrias podem se acentuar muito. E a gente sabe que o mercado é uma entidade assim completamente imprevisível, né? Bipolar e tal, né? Com muitas variáveis, né? Muitas complicações. Então, muito cuidado ao usar a estatística, tá bom, pessoal? Olha só, PCA 26, e aí o que eu acho que é um bom uso? A gente compara, olha só, a taxa média, só 2021, tá? Aqui eu peguei os dados só de 2021, para mostrar aqui a planilha, tá? A planilha foi atualizada ali no mês de agosto, que estava um vazio aqui, nós não tínhamos os dados, tá? E os dados de setembro eles estão vindo duplicados a cada dia. Então eu peguei e limpei todas as planilhas, certo? Para fazer essa estatística direitinho para vocês, tá? E olha só, o que eu vou chamar a atenção aqui para vocês? Qual é um uso bom, um uso útil aqui da estatística? Vamos ver a taxa média. Taxa média desse ano 3,57. Então compara com a sua, compara com as últimas compras, compara com a sua taxa média e procure estar acima da taxa média do ano. Esse é um bom uso. Esse é um bom uso da estatística, certo? Preço médio do IPCA 26, olha aqui, ó, 2.943. Ele está nisso, ele está girando nisso. Quer dizer, a gente tem que dar um tempo agora para ele render pelo tempo. 2 anos, a gente já vai ver a diferença. No ano que vem o patamar vai ser outro. Em 2023 vai ser outro. Em 2021 a casa é 2.900 e poucos reais, certo? Deixei ainda assim o Q3 de taxa. O Q3 seriam aquelas taxas assim realmente muito boas. E para esse ano uma taxa muito boa é acima de 3,8 e um preço abaixo de. Aqui o preço é ao contrário, tá, pessoal? O Q3, por isso que eu coloquei o Q3 entre aspas, porque não é o Q3, é o Q1, tá? Mas só para ficar fácil de entender, de o Q3 ser o melhor, certo? O mais interessante para carregar no longo prazo, o Q3 de preço seria abaixo de R$ 2.925, certo? Houve oportunidades assim? Houve. Olha aqui, ó, começo do mês, ó. Olha aqui, ó, 6, 8, 9, 10, todos abaixo de R$ 2.925. Olha aí, pessoal, olha aí que informação legal, né? Mas vamos fazer um bom uso da estatística, certo? Isso aqui é para longo prazo, para avaliar se o seu momento foi bom ou não, foi interessante ou não. Sabendo que no curto prazo, com as tensões que nós estamos vivendo, tudo isso pode virar 180 graus da noite para o dia, tá? A melhor taxa, a pior taxa no ano, o melhor preço e o pior preço. Lembrando que o pior preço, pessoal, é o pior preço até o dia 24 de setembro de 2021. A planilha começa no dia 4 de janeiro, olha ali, tá? Aqui em cima. Então, pessoal, é o pior preço esse ano, mas com certeza esse patamar vai ser diferente ano que vem, certo? E o dado mais interessante, que vai ser o nosso foco dessa análise estatística, vai ser o delta de preço, pessoal, no ano. O delta de preço no ano, certo? E isso aqui
nos ajuda, eu vou deixar no final uma tabela com todos os títulos, nos ajuda, menos o Tesouro Selic, tá? Porque o Tesouro Selic, como a marcação ao mercado nele o efeito é muito tênue, a gente não vai considerar, tá? Então, essa oscilação de preço, ela é tanto para bom quanto para ruim, né? Em que sentido? Para bom, se você comprou no menor preço, você pode esperar essa oscilação para cima, e se você comprou no pior preço, essa oscilação é de prejuízo, tá? Mas ele nos ajuda a escolher o título, certo? Por quê? Porque se eu quero um título mais rentável, eu vou esperar uma oscilação de preço maior, mas ele vai ter um risco maior também. E aí, quanto maior a oscilação, maior o risco, mas maiores os ganhos potenciais, certo? E o ganho potencial, ele é potencial aonde? No curto e no médio prazo, mas no longo prazo ele é certo, tá? Tem que também observar todos os ângulos dessa questão, certo? Para o longo prazo, o título que oscila mais hoje, ele é mais interessante para o longo prazo, tá? Vamos ver o Tesouro IPCA 35, pessoal. Olha aí, ó. Olha aqui, ó. Aumentou um pouquinho só o prazo. Olha o que aconteceu com a oscilação de preço. Pulou de 5 para 13%, certo? 1.800 para 2.100 é uma oscilação de 13%, tá? Vejam aqui o intervalo de taxas. A pior taxa 3,5, a melhor 4,95. Isso aqui é a taxa de abertura, porque são os dados que estão disponíveis, certo? O Tesouro não disponibiliza as taxas que aconteceram dentro do dia, certo? Nem naquelas remarcações que eles fazem, tá? E a taxa média é 4,12. Olha aí, pessoal, a gente está beirando 5% e a taxa média do ano está em 4,12. Óbvio, se você consegue ter aí a sua carteira de IPCA 35 acima de 4,12, parabéns. É isso aí, você será recompensado no longo prazo, não tenha dúvida disso, certo? Agora o IPCA 45, pessoal, olha aqui a oscilação dele, 32%. Isso aqui traz uma noção do risco dele de curto prazo, muito forte, muito intenso. Mas de longo prazo, pessoal, a questão é completamente diferente, tá? E a taxa média é a mesma, certo? Hoje em dia, isso vem assim há muitas semanas já, né? Porque a gente está observando um ciclo de alta nas taxas. Então, tá muito fácil de comprar no melhor quartil de taxa e no melhor quartil de preço. Esse aqui em particular, então, abaixo de R$ 1.300. Olha aí, pessoal. Só que é longo prazo, né? Tem que chamar atenção para isso, tem que bater nessa tecla. Não é para comprar e 6 meses depois fazer vídeo e dizer que vendeu. Não, é longo prazo. Pré-24, pessoal. Pré-24, aqui 6%. Olha aí, ó. Uma oscilação mais curtinha, parecida com a do IPCA 26, que foi 5%. Pré-24 aí com uma oscilação menor. O que explica isso? Afinal de contas, ele é pré. O prazo dele é muito curto. É o mais curto que a gente tem. Então tá aí. Olha só a taxa média do ano, apenas 8,3%, né? O papel aí teve várias vezes acima de 10%. Não tem muito o que comentar, né? Agora vamos passar para o pré-26, pessoal, para vocês verem o que aconteceu com a oscilação de preço. Olha aí, pessoal, 13%. Praticamente a mesma oscilação do IPCA 35. No pré-26, percebam como o pré-fixado com um prazo curtinho, compara ele com o IPCA 26, vou colocar na tela. É 13 contra 5. Olha o que o pré-fixado oscila, pessoal. Então assim, ó, vendo a oscilação de preço no ano, a gente já tem uma informação muito importante. Olha só, no mesmo prazo, quer risco, é o pré-26. Quer uma tranquilidade, quer uma oscilação menor relativamente, IPCA 26. Certo? Olha aí que informação bacana, que informação importante. Agora vamos para o pré-31 e segure-se na cadeira. 27%, pessoal. 27% de oscilação de preço, certo? E olha aqui no IPCA 45, 32%, muito parecido. Eu não esperava uma oscilação de preço quase da magnitude do IPCA mais longo principal, tá? Não esperava, olha aí, ó, 27 versus 32, muito parecido. Vejam como esse prefixado oscila intensamente.
Agora, não sei se todos se lembram quando foi aventado, né? Acho que isso aí foi meados de 2019 ou finalzinho de 18, que o Tesouro estava querendo lançar um prefixado de 20 anos, e esse prefixado com certeza seria com juros semestrais, certo? Porque senão o Tesouro não conseguiria se financiar, porque se fosse um prefixado principal de 20 anos, é capaz dele valer 100 pila hoje para ser 1.000 daqui a 20 anos, né? Então, pessoal, esse prefixado de 20 anos, né? Mesmo com juros, eu fico imaginando o que ele não oscilaria ou oscilaria nos momentos de maior tensão. Eu acho que o Tesouro abandonou essa ideia, tá? Mas fica a pergunta, quanto que seria essa oscilação? Será que seria de 50%? É bem possível. IPCA 30 com juros, pessoal, olha aqui, ó. A gente aumenta só um pouquinho o prazo no IPCA, olha aqui, ó, ele vai para casa dos 13% de oscilação de preço. Que loucura, né? Bom, taxa média 3,9, ele está bem acima de 4,5 nos últimos dias. Super tranquilo de melhorar a sua taxa, não? IPCA 40, vamos subir aqui um pouquinho, 14%. Aí nos IPCAs com juros, pessoal, nós temos um leve aumento dessa oscilação de preço conforme o prazo aumenta muito mais. Então mostra a filosofia do investimento, né? É para receber renda e ficar mais estável possível. Claro, nessa casa mais alta aqui de variação, mas olha só, 13 2030, 14 2040 e o 55, 15. Não aumenta tanto assim a oscilação de preço, mas o prazo aumenta muito, né? Então, bom, voltando aqui para o 40, que oscilou 14% no preço, olha aí, ó, taxa média 4,2 esse ano, o papel bateu 4,9 na última sexta-feira, né? Então, sim, tá muito interessante de comprar para longo prazo. Eu sempre falei isso também. A gente usa a estatística, pessoal, olhando o longo prazo, certo? Vai fazer isso aqui para olhar curto prazo, vai dar erro, porque a estatística não adivinha futuro. E o 2055, pessoal, melhor taxa aí na abertura foi 5%, mas a gente sabe que teve um pouquinho mais alto no intraday. A gente sabe também que o IPCA 40 até tem em vídeo anterior, eu tenho essa tabela que eu mostro, que foi à tarde aí de um certo dia, em que o IPCA 40 atingiu 5,01 e o 55 atingiu 5,06. Bom, mas tá muito perto disso, olha aqui, ó, 4,99 no dia 9, 4,98 no dia 24, 4,94 no dia 20, quer dizer... Bom, então pessoal, 18 minutos, vamos passar aí para a parte da opinião, eu vou deixar a tela final, só fazendo aqui ligeiras considerações, tá? Quanto mais aumenta o prazo, mais o delta de preço aumenta em todos os tipos de papel, prefixados, IPCAs com juros e IPCAs principais. Os prefixados oscilam muito mais que o IPCA com juros de mesmo prazo. Então vamos comparar pré-26, 13%, IPCA 26, 5% de oscilação de preço e pré-31, 27% de oscilação de preço, IPCA 30 com juros, 13%. Os IPCAs com juros oscilam mais que os IPCAs principais conforme o prazo, né? Oscilam mais que o 26, oscilam na casa do 35, oscilam bem menos que o 45. E todos eles, apesar de prazos muito diferentes, têm aí um delta de preço muito parecido, mostrando que realmente são papéis mais estáveis dentro dessa realidade aqui, tá? Agora sim, para nossa opinião, pessoal, olha, eu continuo pessimista para curto prazo, certo? Pessimista de curto prazo, ou seja, eu ainda acredito que as taxas vão estressar mais, mas otimista de longo prazo. Por quê? Porque a partir do momento que a coisa começar a melhorar, que a inflação começar a entrar nos eixos, e sim, inflação. Esse é o meu ponto principal. Pode discordar à vontade. Meu ponto principal é a inflação. Por quê? Porque superando a questão inflação, as outras questões se tornam bem menos relevantes, certo? Deixa a tua opinião, eu acho que a maioria vai concordar comigo. O governo conseguindo controlar a inflação, o estresse vai embora. Só que isso parece que está longe.
Agora, eu vou fazer para quarta-feira o nosso vídeo de análise da inflação. Agora está saindo no mercado as opiniões de que a inflação de 23 já vai ficar fora da meta também. Já está meio que assim, já é unânime essa visão. Então tem esse problema. Tem a inflação desse ano, que pode atingir 2 dígitos também, assim como eu acho que a Selic também possa atingir 2 dígitos, tá? Mas, pessoal, passada esta tormenta, passado todo esse estresse, pessoal, os títulos de quem está comprando agora, depois de passar dessa tormenta, vão ficar excepcionais. Pode escrever o que eu estou falando, certo? E a gente vai voltar nesse vídeo aqui no futuro, quando isso acontecer. Para curto prazo eu estou pessimista. Aí, 22, nós estamos em setembro de 21, 22, vejo assim ainda tenso, 23 talvez melhor, 24, se a coisa não tiver outros tropeços no meio do caminho, eu vejo como anos muito bons pela frente, tá? Eu sou otimista de longo prazo, mas para curto prazo eu ainda estou pessimista. Eu acho que para essa semana nós podemos ter, entre aspas, sustos, mas oportunidades, talvez taxas dos IPCAs longos batendo 5% de novo. Talvez, tá? Isso é uma opinião, é um talvez, não é recomendação de absolutamente nada, mas é uma opinião para você pensar, tá bom? Muito obrigado por ouvir e bons investimentos a todos.